controladores têm um poder imenso sobre a sociedade. Vocês não acham isso? Fundamental isso. Vale dizer, tem um poder imenso porque controla justamente os bens estruturais, fundamentais para a sobrevivência e para a reprodução da própria sociedade. E nesse caso, é claro, aqueles que controlam os bens de produção não são todos da sociedade, pelo contrário. É uma minoria social que controla esses bens, que tem acesso a esses bens. E porque controla e tem acessos, evidentemente eles decidem sobre esses bens. Decidem como acumulá-los. Decidem, por exemplo, como investir os bens nesse caso. Decidem como distribuir a riqueza produto desses bens. Decidem a respeito do que produzir, do como produzir, do quanto produzir. Esses decisores é que são aqueles que controlam em última instância a sociedade. Aí vocês estão vendo, portanto, que já começa a ver com muita clareza. É preciso ter agora os conceitos, as categorias para dar uma ordem a isto e entender bem isto. São aqueles que dominam a sociedade. Portanto, a sociedade não domina-se a si mesma no seu todo. Especialmente quando esses bens estiverem em mãos de poucos, daquele grupo que domina toda a sociedade. Por isso, por exemplo, uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade mercantil, capitalista, é uma sociedade que jamais poderá ter uma democracia plena. Muito fácil de entender isso. Sim, porque quem domina tem hegemonia sobre esses bens. Como poderão todas as pessoas dentro da sociedade têm igual poder decisório se existe um grupo, que é razoável o grupo, daqueles que dominam esses bens e que decidem os fundamentos estruturais de como a sociedade deve ser produzida, reproduzida e mantida. Vocês estão vendo já que eu estou iniciando, alinhavando já alguns primeiros momentos da questão do Estado. Então, verificar que é isto que está sendo colocado como questão. Mas para se entender o Estado nessa linha, eu tenho que mostrar algumas questões relacionadas com a sua história. E aí vocês vão se surpreender. Normalmente, aqueles que fizeram direito ou teoria política não estão atentos a essa linha. É uma linha processual, linha histórica, que nos dá exatamente a clareza de por que o Estado é assim hoje, contemporaneamente. O Estado moderno. Então eu vou tentar mostrar como essas questões colocadas vão influir profundamente nessas questões do próprio Estado, da formulação do próprio Estado. E para a gente fazer uma penetração nesse processo, antes de tudo eu quero dizer o seguinte: se a sociedade, portanto, está, nesse caso, dividida em dois grandes grupos, um grupo minoritário que domina os bens de produção, as estruturas sociais, e, de outro lado, grande parte da população que não domina, que, portanto, não tem o controle social, e que aí tem, já disse, vamos depois terminar esta aula em relação à questão da democracia. Se há essa divisão, essa separação, essa dicotomia, é claro que essa dicotomia pressupõe, evidentemente, pessoas com valores diferentes, com interesses profundamente diferentes e até interesses conflitantes, muito conflitantes. Lógico, os interesses entre os que têm muito e os interesses do que não tem nada. Então há uma diferença muito séria. São diferenças de classe social. E, como nós temos essas diferenças, é evidente que tem que haver meios de estruturação dessa sociedade e de reprodução dessa sociedade. Inicialmente temos justamente esse domínio econômico. O que é o domínio econômico dentro de uma sociedade? É fundamentalmente um monopólio. Monopólio do quê? Exatamente desses bens de produção. Quem monopoliza os bens, a riqueza, o capital, claro, evidentemente tem um poder sobre o outro. Se ele monopoliza, ele tem o poder de inclinar a vontade do outro para os seus propósitos.
É o que faz o capital em relação à grande quantidade de trabalhadores. Não é isso? Os trabalhadores precisam, não é, se empregar, não é, ganhar o seu salário e, consequentemente, se submetem às estruturas do sistema dominante, que seria exatamente as grandes empresas, os grandes empresários, o capital, de modo geral. É isso que ocorre. Há conflitos imensos. Vocês sabem disso, não é? E nós não precisamos fazer grande alarde em relação a esses conflitos, não é? Todo instante que está havendo, que há esse processo entre de um lado o capital e do outro lado a força de trabalho. Mas essa relação econômica, não é, muito extensa, muito ampla, ela pode efetivamente não ser aceita pela maioria. Isso é uma coisa muito complicada. Então, é claro, a sociedade tem que se armar para poder reproduzir esse tipo de relação que traz inequação social e, portanto, distâncias sociais, conflitos sociais. Tem que haver meios para evitar que a comunidade como um todo possa erguer o brado, o seu grito, contra esse tipo de distribuição, porque não é divina a distribuição. Não é divina. Então, é preciso haver meios de pensamento para este efeito. Por isso que, além do monopólio econômico, existe um outro tipo de monopólio, um outro poder. Nós estamos tratando, na verdade, de poderes sociais, né? Eu não estou falando do poder do homem sobre a natureza, é do poder do homem sobre ele próprio. Então, o primeiro poder social é o poder econômico, é esse que nós falamos, que é justamente o domínio de coisas que uns têm sobre os outros, podendo, portanto, fazer o quê? Inclinar a vontade dos outros segundo os seus objetivos, suas finalidades. Está bem claro isto. Mas existe um outro poder. Esse poder é o poder das ideias. Esse poder das ideias é o que eu chamo de poder ideológico. Esse poder ideológico é o monopólio das ideias. Daqueles que produzem as ideias, daqueles que divulgam as ideias, que difundem as ideias, que podem fazê-lo. Mediante, por exemplo, a televisão. Imagine um discurso como eu estou fazendo, em todo o país, em todo momento. Nossa, é um problema complicado. Complicadíssimo. Não é? Para o status quo. Evidentemente, esse poder ideológico é básico porque ele geralmente mascara as contradições dos conflitos humanos. Ele procura fazer o mais possível para que se não descubra essas relações conflitivas e sociais. Esse poder ideológico é terrível. É um poder que está se infiltrando, se inculcando permanentemente em toda a sociedade, através dos meios de divulgação, através das novelas, através dos jornais, através